Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta sexta-feira, 13 de maio, do Opinião 2.0. Participam o advogado Roberto Mohamed, que é comentarista do nosso time, e nós temos como convidado hoje, recebemos com honra e com prazer aqui, o deputado federal Alexis Fontaine, do Partido Novo, São Paulo. Mohamed, hoje nos meios de comunicação, nos jornais, está a questão das emendas do relator, que é um assunto que o nosso convidado pode falar, não é? As emendas vão continuar secretas pelo procedimento, contrariando um princípio constitucional, né? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Essa questão de inconstitucionalidade do que o Congresso faz, com o Supremo mais preocupado com o inquérito do Alexandre de Moraes, para mim não é muita novidade. Quando a gente recebeu a colega de partido do Alexis aqui, Adriana Ventura, a gente já também discutiu a questão das emendas do relator, elas são simplesmente escandalosas. A possibilidade, as emendas parlamentares, na verdade, deveriam ter sido extintas. Qualquer país sério que se preze, o Congresso aprova orçamento através de negociação, e não deputados fazerem emendas para dar dinheiro para a ONG que a sogra dele é presidente, que a mulher dele é diretora, e é isso que a gente tem como resultado. Alexis, eu queria começar por aí, porque foi onde a gente discutiu com a Adriana. Existiu uma grande... eu acho que a minoria que votou contra não era tão pequena assim. Ou seja, poderia ser uma minoria muito barulhenta se quisesse. Por que essa oposição às emendas do relator, que na verdade não foi demagogia, não é como ser contra o aumento do parlamentar, como acontece de vez em quando no final do ano. Olha, a gente vai fingir que é contra, mas fica tudo certo. Neste caso, a coisa é tão escandalosa que incomoda um grande número de parlamentares. Mas por que o barulho não é tão grande assim? Por que essa minoria, que não é tão pequena, não conseguiu fazer mais barulho? Bom, primeiro... Boa tarde. Boa tarde, e está aqui na TV Cultura. Vamos só lembrar de um passo atrás. No começo dessa legislatura, foi aprovada a emenda impositiva. Por quê? Porque até então, o presidente da República, ele tinha como ferramenta principal fazer uso dessas emendas para poder azeitar a relação com deputados. E aí nasceu algumas coisas, né, no Brasil que são grotescas e que mostraram que foi um grande canal de corrupção, que era mensalão, compra de apoio e tudo mais. Quando entrou a emenda impositiva, que foi inclusive Rodrigo Maia que fez isso, eles já tinham a visão de que eles tiravam do poder executivo uma boa mordida do orçamento e passariam para o relator. Mas o relator em si é uma pessoa mandada por o grupo que está lá. Tá certo? E vamos lhe falar, então era o presidente da Câmara que secretamente destinava aquele recurso. No começo não era tão grande, só que aí quando o pessoal percebeu o que tinha na mão, o Arthur Lira passou para 30 bilhões, e aí aquelas brigas vai para 19 bilhões, 30 bilhões, ficou uma briga muito grande. E de fato, está secreto, não está claro, não está transparente, um orçamento público, dinheiro de todos nós, pagadores de impostos, tá certo? Que fica na mão de meia dúzia do Centrão, vamos falar bem claramente, é o Centrão que manda nisso, para poder fazer uso eleitoral, porque basicamente é isso. Agora, por que essa minoria barulhenta, ou deveria ser mais barulhenta, para denunciar? Eu vou falar, no orçamento que foi aprovado um pouco antes da pandemia, estava eu e o deputado Lucas Gonzalo do Novo, pareciam os dois únicos que falavam assim, esse orçamento é uma ficção, nós estamos entrando na pandemia, nada disso vai ser aprovado, nada disso vai ser executado, porque nós precisamos enfrentar a pandemia. Eles não estavam nem prestando atenção, estavam todos sorrindo, aprovaram aquilo, o fundo acabou não sendo executado, houve muita confusão. Agora, é muito difícil quando você grita contra o Centrão no Brasil. O Centrão tem um poder de ignorar qualquer um que se manifeste contra ele, e passa, que ele é um trator, na verdade é literalmente um trator de esteiras ainda, tá certo? Que passa por cima de todos aqueles que se levantam contra. Agora, nossa função, Partido Novo, Adriana, Lucas, todo o pessoal que trabalha com isso, e outros deputados muito bons que não estão no Partido Novo, mas que são também muito bons, a gente tem que abrir a boca mesmo, não tem que ficar quieto não.
Agora, a população também tem que entender que aquele orçamento é dinheiro do seu imposto. Portanto, não é dinheiro público, não existe dinheiro público, existe dinheiro do pagador de impostos. Aquilo é uma excrescência e tem que terminar. Alex, a gente tem que... Eu vou cair numa pergunta porque eu fiz isso para a Adriana, não é justo eu fazer só para ela. O Partido Novo vem a público na eleição passada com o Amoedo. O Amoedo teve um papel, eu não sei se você vai lembrar disso, mas teve um papel na eleição muito parecido com o do Roberto Freire na eleição de 89, em que você andava na rua e perguntava para todo mundo, qual é o seu candidato? Eu acho que o melhor é o Roberto Freire, mas não vou votar nele porque ele não tem chance. Se todo mundo que disse isso tivesse votado no Roberto Freire, ele teria sido o quarto colocado. Isso aconteceu com o Amoedo, mas a eleição acabou sendo polarizada, como está caminhando essa. O Lula, antes de ser candidato, antes de ganhar a eleição em 2002, foi candidato 4 vezes. Sim. A figura do Amoedo, embora ele não tenha se trabalhado durante esses 3 anos, o que se esperava, logicamente, é que ele fosse novamente candidato. Por quê? Usar o recall da última eleição para que... Ele terminou na frente do Alckmin. Para que, quem sabe, nesta eleição ele terminasse com 8%, 10% ou até se apresentasse como uma opção do centro, que é o que se buscou há tanto tempo. A Veja publicou uma matéria descrevendo os bastidores do que aconteceu no Novo, e aí por isso que antes de começar o programa eu brinquei com você, porque eu já disse aqui no programa várias vezes que o Partido Novo está ficando velho. Que por pressão das bancadas estaduais e a bancada federal do Novo, que é pequena, ou seja, pela sobrevivência dos deputados eleitos pelo Novo naquela eleição, o Amoedo acabou caindo naquela armadilha que eu acho que não tem muito de política. O Novo às vezes quer ser novo em coisas que não tem nada a ver com política, né? A gente brinca aqui que tem concurso público para ser candidato no Novo. E eleição não é exame de currículo. O que aconteceu realmente para o Partido Novo ter aberto mão de ter um candidato que teria recall e que, quem sabe, poderia ser trabalhado para daqui a 4 anos entrar numa eleição com recall de 2, olhando para exemplos que já aconteceram na política brasileira, e ter agora escolhido um candidato também desconhecido que vai ter que trilhar todo o caminho que o Amoedo já trilhou. E aí fica parecendo que daqui a 4 anos vão sacar outro novo também. E aí é isso que é a visão do Partido Novo. A gente está sempre colocando um cara novo e não consegue fazer recall de alguns. Vocês analisaram isso antes de decidirem? Olha, não foi um processo simples, analisamos isso muito bem. Eu falo que João Amoedo, ele tem um QI altíssimo, é um cara muito inteligente. Mas o QE dele, que é o coeficiente emocional, é baixíssimo. Então, ele não sabe trabalhar bem com pessoas. Ciro Gomes? Não, o Ciro Gomes é um fio desencapado, é diferente. Esse aí é outra coisa. O Roberto Mohamed perguntou para ele se de vez em quando, aqui nesse programa, se de vez em quando baixa nele um Exu cangaceiro. Não, mas aquele que é fio desencapado, é outra categoria. Então, o que acaba acontecendo? O que, no fundo, João Amoedo acabou sendo derrubado, eu vou falar, foi pelos próprios valores do Partido Novo. Primeiro porque o Partido Novo prega que não tem salvador da pátria e que não tem dono. E ele começou a se mostrar como salvador da pátria e querendo ser dono. E isso já incomodou muito internamente muitas pessoas. Ele queria conquistar os votos, mas ele falava externamente e esquecia de falar internamente. O segundo ponto era a liberdade com responsabilidade, que também a gente acabava não tendo. Os próprios deputados federais tiveram muita dificuldade no trato com o João Amoedo, porque ele não tinha diálogo com a gente, ele não conversava com a gente. E aí acabou acontecendo que o João Amoedo faz uma campanha, né, se colocando como candidato à presidência pelo partido, num processo que teoricamente é aberto, depois percebemos que não era aberto, era praticamente direcionado para ele. E aí, óbvio que tem que se incomodar, porque o que a gente não queria é que o Novo se tornasse velho, porque essa é a prática da velha política. A gente quer a nova política, onde as pessoas são candidatas por serem pessoas
que se colocaram dentro do nosso processo, dentro dos nossos valores. Então ele foi, no fundo, acabou levando a rasteira com os próprios valores que ele, inclusive, colocou dentro do partido. Agora, eu concordo com você que estrategicamente, politicamente, é uma loucura, uma insanidade se a cada eleição lançar um novo candidato. João Moedo, pessoa inteligentíssima, não tenho dúvida com isso. Mas ele precisa também saber se relacionar com as pessoas, ele precisa saber confiar nas pessoas, ele precisa saber conquistar as pessoas, porque eu não estou conseguindo ver um presidente da República que vai se colocar lá e que não consegue conversar com o próprio partido e que pior, como é que ele vai conversar com o Centrão, como é que ele vai conversar com a esquerda? Porque não se governa um país sozinho, você vai ter que entrar e falar com a Câmara. O Collor achava mas não vai. Não, mas o Collor também era centrão, né? Vamos dizer. Só que ele, no caso do Collor, para mim, não soube dividir com os outros. Ele foi fominha demais e aí o pessoal falou, meu amigo, ou é para muita gente aqui, que é o suficiente para poder ter a tua base, ou você está fora e acabou perdendo. Então, o processo que acabou acontecendo no partido foi um processo ruim, foi um processo desgastante, um processo que não fazia o menor sentido, porque o objetivo era muito bom, e João é muito bom, mas o andamento acabou sendo esse. Acabamos lançando um segundo candidato, que era o Thiago Mitrô, com apoio de vários diretórios, e aí o próprio João colocou, mas não era acordado isso, não era assim que acordado, como é que tinha acordado? Não estava sabendo acordado, e aí a coisa desandou mesmo, e ele foi. Luiz Felipe Dávila é uma pessoa que tem diálogo, uma pessoa que estabelece, a gente falou muito mais com o Luiz Felipe Dávila nesses meses do que nos anos com o João Moedo. O João Moedo era inacessível, difícil falar com ele, e era isso que acabou minando. Então, botamos ordem e vamos lembrar, a velha política seria ter um partido que tem dono, a velha política seria um partido em que todo mundo tem que beijar a mão de alguém para poder ter a sua aprovação no processo, e isso é inaceitável dentro do Partido Novo. Quer dizer, então, que você vê esses bastidores, a Adriana não foi tão contundente quanto o Alexis, porque isso me lembra uma questão, a sua base eleitoral é Campinas. Na verdade, eu nasci em Campinas, mas eu tive mais votos em São Paulo, no grande ABC, tive bastante votos em Campinas, mas eu fui muito capilarizado, porque eu não sou um deputado municipalista, eu sou um deputado conceitual. O meu conceito é aquela questão de inclusão social produtiva, trabalho, emprego, custo Brasil, Brasil competitivo. Na verdade, eu sou o verdadeiro deputado federal, porque eu falo pelo Brasil todo, nem falo só pelo estado de São Paulo, porque as minhas pautas são muito abertas. Então, lógico, tem minha residência em Campinas, tem uma boa votação em Campinas, mas eu não sou um cara que fica trabalhando só por Campinas. Eu trabalho pelos reforma do sistema tributário. Então, aí a gente, vamos levar a discussão para uma outra coisa, porque a gente tem uma deputada aqui da região, que você deve conhecer, ela não é mais deputada há alguns anos, mas você já deve ter ouvido falar, a Thelma de Souza, que também foi uma deputada que era conhecida, por exemplo, em portos do Brasil inteiro. Eu advogava na área e estava em Cabedelo e os caras perguntando dela, no Porto de Cabedelo. E pagou um preço por isso. Aí teve, lógico, a questão interna do partido, né? Porque uma pessoa que é sacaneada durante mais de uma década por Zé Dirceu e Lula sendo do PT acaba sendo derrubada num determinado momento. Mas nós perguntamos também para a Adriana sobre a questão do clima para uma mudança eleitoral mínima dentro deste Congresso Nacional. Eu acho que é uma das pontas de lança das propostas do Novo. Pelo menos foi há 4 anos atrás, quando você foi eleito. Perfeito. O distrital misto tem alguma chance ou ele é um discurso eterno na mídia porque não há clima, como você falou, do Centrão para aprovar esse tipo? Porque eu achei muito estranho que pela primeira vez, há um ano e pouco atrás, quase passou a proposta do distritão. E a gente discutiu com alguns deputados que não seria uma má ideia, mas ele beneficiaria os candidatos regionais. Isso. A gente tem uma deputada aqui da região que tem mania de dizer que, para justificar a infidelidade partidária dela, ela diz que o partido dela é a região. Isso é piada de quem não tem fidelidade partidária, de quem não tem ideologia, de quem está querendo o poder pelo poder. Mas no caso do candidato como você, que extrapola a questão regional, o distritão era péssimo. Exatamente. Porque ele transformava a eleição regional em eleição majoritária. Mas ele poderia ser um primeiro passo. Aí vem aquela questão do custo. Estou disposto a fazer um sacrifício agora, porque do distritão eu posso passar por distritão misto?
ou vocês sacaram que aquilo era uma forma de travar ainda mais a reforma eleitoral? Alex, você responde depois do intervalo, a gente volta já já. Voltando com o Opinião 2.0, nós recebemos hoje com prazer o deputado federal do Partido Novo por São Paulo, Alex Fontaine, e o comentarista é o Roberto Mohamed. Você quer resumir de novo a pergunta ou não? Essa sobre questão o voto da distrital? possibilidade do distritão poderia ter sido um caminho para o distrital misto, e se o distrital misto pode ser uma realidade mesmo que para os nossos filhos e não para nós. Para mim é um sonho, viu? Pois a gente eleger cada é. deputado num distrito. Eu diria o seguinte, né? Qualquer reforma política, né, feita pelo grupo que está no poder, ela só pode ser uma coisa uma tendência, com conflito de interesse. Então, eu acho muito temeroso isso. Agora, o distritão a gente não gostava porque era uma listona corrida do Estado. E aí você tem os famosos puxadores de votos que iam ficar tudo lá em cima, tá certo? E gente que muitas vezes é de circo, é gente de BBB, é gente que não tem a qualificação que devia estar lá. Então eu acho que seria muito ruim. O distrital misto, para mim, é o que eu acho que tem interesse, porque ele respeita uma representatividade regional, mas ele também respeita o deputado que é conceitual. Porque aí nós temos uma disputa que eu acho que representa bem. Eu gosto desse modelo. O distrital puro, eu acho que gera um problema de que ninguém, por exemplo, na região de Campinas, eu lá vou estar falando assim, a reforma tributária é importante. Não estou falando só pela região de Campinas, estou falando pelo Brasil, estou falando pelo estado de São Paulo. E aí talvez a minha voz, o pessoal fale assim, tudo bem, a reforma tributária é legal, tão importante, mas eu quero saber da minha região de Campinas, que eu quero uma barragem, eu quero um novo VLT, eu quero investimentos aqui locais. Porque senão a gente começa talvez a ficar com uma discussão muito rouba-monte, sabe? Só pro meu queijo. E aí eu acho que falta uma discussão mais ampla. Então eu não acho que o distritão é o meio do caminho, porque quando você faz essa mudança, as pessoas ficam confortáveis, é o grupo que não vai querer mudar mais. E é o grupo que está sentado no poder. E o Novo em relação a propostas que já foram apresentadas, e obviamente o Bolsonaro teve uma síncope, isso começou com o Rodrigo Garcia, que é a questão do parlamentarismo. Como é que o Novo, como partido, se coloca diante disso? O nome é outro, né? O semipresidencialismo, não é? Que é o que é hoje, né? Já é Mas aí é formalizar, não é? Pois é. Mas você sabe que essa discussão eu nunca tive muito intensa dentro do Partido Novo. Eu vejo com bons olhos o parlamentarismo porque obrigatoriamente você tem que ter maioria. Quer dizer, as coisas você tem que se compor, ter uma discussão. Tem um país que é interessante, que é a Bélgica, que é da origem dos meus pais, parlamentarista. Ele ficou quase 2 anos sem governo, porque eles não se entendiam. Tem muito partido pequeno lá. Eu acho que o país lá até rodou melhor sem governo, porque ninguém atrapalha, sabe? Ninguém atrapalha. Mas, obviamente, voltando aqui... Mas tinha o rei, a rainha, né? Tem o rei, mas ele é o poder moderador, né? Ele não é o que toca o dia a dia, né? É uma monarquia parlamentarista. Mas eu gosto do parlamentarismo com essa ideia de que a gente tem que negociar e tem que ter maioria. Porque esse presidencialismo que nós temos hoje aqui, ele é muito à base de emendas, de recursos, de promessa. No fundo, é uma democracia que está contaminada, que ela não está pura. Ela é uma democracia muito cara. Eu digo que a democracia brasileira é caríssima. O Moilson da Nóbrega citou um exemplo, porque você acabou dando uma deixa agora em relação à questão da Bélgica, quando a classe empresarial se coloca numa neutralidade inconcebível em termos políticos. É mais ou menos assim, o empresário que diz, não, eu não vou me meter com o governo, eu vou continuar empreendendo porque sem governo é até melhor. Só que a Itália, por exemplo, mostrou que isso é uma falsa ideia, porque um governo atrapalha, um governo destrói o ambiente de negócios. Como é que você, que vem dessa classe, que defende o empreendedorismo, inclusive falando que não adianta só pensar em educação se você forma pessoas para um ambiente e esse ambiente não existe quando elas estão formadas. Como é que você vê essa questão desse divórcio entre a classe empresarial e governo?
Porque isso, na verdade, não existe. A gente pode ter alguns casos, como você citou, da Bélgica. Eu tive num congresso na Holanda uma vez, eu comentei. Falei, desculpa, mas vocês são do tamanho da Baixada Santista. Aí é fácil você querer ensinar os outros a administrar. Mas a gente teve esse exemplo claro da Itália, que, inclusive, eu digo que é o Brasil da Europa. Corrupção, bagunça... Mas, Mohamed, é o seguinte, tem uma frase que eu falo para as pessoas, não é nenhuma relação entre empresas e governo, né? Que o preço que você paga por não se interessar pela política é de ser governado por quem se interessa. Então, é um grande erro a classe empresarial não se envolver nas questões políticas declaradamente, organizada. Porque é o que você falou. Primeiro, que não é verdade. Segundo, que se você não deixa isso claro, ele vai fazer isso de forma escusa, entrando pelos lobbies não muito claros, e o que acaba tendo relações muito mais promíscuas. Terceiro, que não se organiza, mas o sindicato dos não sei o que se organiza, a igreja X se organiza, o PCC se organiza, todo mundo se organiza. E o funcionário público, então, é os que mais se organizam, porque eles têm, inclusive, condições privilegiadas para poderem serem candidatos, né? Porque eles são candidatos sem ter que abrir mão dos seus vencimentos, ou seja, risco zero. O que acaba acontecendo lá dentro, eu falo, porque por mim, sou um dos poucos industriais que está lá. A maioria não sabe nada. Então, nas comissões, eu tenho que ficar levando a realidade de quem empreende, de quem tem indústria, para poder as pessoas caírem a ficha de que não é a bobagem que eles estão falando. Porque muitas vezes é fácil falar no que é populismo raso, que é aquela coisa óbvia, e não é a realidade. Eu tive essa semana mesmo falando sobre a questão do programa de jovem aprendiz. Os caras todos num romantismo, uma baboseira. Eu falei, não é nada disso. A realidade é completamente diferente. Eu fiz um vídeo muito contundente e o Ministério Público do Trabalho lá dizendo, não, os empresários contratam para demitir. Eu falei, de onde você sorteou esse raciocínio estúpido? Ninguém contrata para demitir, a gente contrata para investir, custa para a empresa. Há um romantismo e uma perda do senso de realidade, porque a classe empresarial organizada, devia estar organizada, e ter seus representantes lá claramente, para a gente poder ter esse balanço, esse equilíbrio. Hoje eu falo, os sindicatos têm a maior parte dos deputados federais. E aí, não queira esperar que vai ter pautas que são de fato boas para o Brasil. É protecionismo atrás de protecionismo, é supostos direitos atrás de direitos, sem nenhum dever, e que manda uma conta para o Brasil, que é o custo do Brasil, inacreditável. Alex, explica melhor para a telespectadora, para o telespectador, onde está o ponto errado do jovem aprendiz, desse conceito. O ponto errado está em, primeiro, a obrigação de toda empresa ter X% de jovens aprendizes em função dos seus funcionários, não poder contratar esse jovem aprendiz no meio do processo, porque se ele fizer isso, obrigatoriamente tem que contratar outro jovem aprendiz. O que acaba acontecendo? As empresas falam assim, tá, mas eu não posso ficar contratando tanto mais gente aqui. Então ela espera o jovem aprendiz acabar o ciclo dela, manda embora e contrata outro. Ou seja, o programa que devia ser de inclusão social para poder incluir, acaba virando um mero programa para poder atender o Ministério Público do Trabalho. Não inclui. Esse é o primeiro problema, que até tem uma emenda que eu falo. O segundo grande problema é que virou um negócio. Porque existe um monte de empresas que ficam formando o jovem aprendiz, aí eu não vou citar nome, que é feio, mas que põe os jovens aprendizes numa salinha, põe uns vídeos lá e fala, eu tenho tantos jovens aprendizes para poder atender a tua demanda da tua empresa. E o Ministério Público dando multa em toda empresa que não consegue cumprir aquela cota. Mas a pessoa não consegue cumprir, não é porque ela não quer, não. As empresas também não são um cabide de empregos do Ministério Público que quer enfiar as pessoas lá dentro. E aí formam jovens muito mal formados, principalmente na área administrativa. Porque os jovens aprendizes formados no Senai, no Sesc, são de altíssimo nível. Essa turma é contratada imediatamente, empregabilidade de 100% desses moleques. Mas a turma que vem dessas escolinhas, que ficam formando jovens aprendizes, é um caos. E eles só formam naquelas atividades em que eles não precisam fazer investimentos. Porque para você formar um torneiro, um eletricista, um carpinteiro, você precisa ter oficina, você precisa montar a estrutura. Agora, para fazer empacotador de supermercado, sabe o que você precisa? Nada. Você põe na sala, põe um vídeo, vai atendendo aí que você vai virar empacotador de supermercado do meu programa. Outro problema gravíssimo desse programa.
Se você tem um jovem aprendiz, um jovem já na tua empresa de 17, 18 anos, 19 anos, ele não conta para a cota do jovem aprendiz. E como o Ministério Público me obriga a contratar o dele, eu tenho que mandar o meu embora para contratar o dele. Quer dizer, o programa não era para incluir. Como é que a gente faz um programa que demite aquele que eu já estou formando, aquele que já está atendendo, que vai crescer na minha empresa, porque eu tenho que ter obrigatoriamente a contratação do jovem aprendiz. Virou, então, o quartinho do jovem aprendiz. Você joga um jovem aprendiz, fica lá, largado. Outra coisa, o jovem aprendiz não pode trabalhar em áreas insalubres, não pode trabalhar em áreas com periculosidade, ele só pode ficar no escritório. Ele não pode ir para o chão de fábrica, porque lá, coitado do jovem aprendiz, ele corre riscos. Gente, quem não trabalhou na roça aqui, não fez coisa perigosa quando era moleque, trocou alguma coisa, não dá para deixar todo mundo protegido desse jeito. Põe o EPI, ensina o moleque, faz trabalhar, mas que ele possa ser, por exemplo, alguém que trabalha numa forjaria, alguém que trabalha numa estamparia, alguém que trabalha usinando, na Ródia, na Bosch. A gente tinha o jovem aprendiz, eles trabalhavam para poder ser ferramenteiro. Ferramenteiro é um cara que ganhava um salário altíssimo. Soldador, não existe soldador mais no Brasil. Vai tentar procurar, não tem. Soldador ganhava na minha época, né, de Ródia, um bom soldador mesmo, padrão Petrobras, 15 mil reais por mês. Por que o moleque não quer aprender a soldar? Então nós estamos com um programa totalmente furado. O negócio é para pagar. E o Ministério Público prejudicando as empresas e o próprio jovem aprendiz. E qual é a reação quando você explica isso? Todo mundo está no setor produtivo, bate palma e fala, ainda bem que alguém abriu a boca e mostrou a realidade. Mas aí o Ministério Público fala assim, esse cara aqui é um explorador de gente. Eu não sou explorador de ninguém, eu quero introduzir as pessoas, eu quero que as pessoas fiquem dentro dos seus empregos. Eu quero fazer inclusão social. Agora, um programa que impõe e que exige que empresas contratem, sem elas terem necessidade, e desse jeito, é puro custo Brasil. Alexis, aí vamos puxar, não há clima porque isso vem de um outro problema no Brasil, chamado Ministério Público. Se criou um poder irresponsável, porque os caras são concursados, não tem vínculo nenhum com a comunidade onde eles estão. E sem poder moderador. Exatamente. Lógico que hoje no Congresso 90% não gosta dos promotores e dos procuradores da República. E nem os prefeitos. Não seria um momento oportuno para se dar uma corrigida nesse descalabro que a Constituição fez, de criar um poder que está acima de tudo, que faz compensação ambiental de um condomínio no Guarujá, lá em Mongaguá, no terreno de um amigo do procurador, e ninguém questiona por que foi aquele terreno escolhido, porque é assim que eles fazem. Mas são todos caras honestos, eles não admitem questionamento, todo mundo que os critica é bandido, fazem ilegalidades todo dia. Não, autoritarismo. Por que não se aproveita esse clima para muito fácil, botar o pé no acelerador? Na verdade é muito fácil, só que eles são muito, obviamente, contra. É apenas responsabilizar os seus atos. Eles não são responsáveis pelos atos deles. Agora, a hora que você responsabiliza pelo ato de fechar uma fábrica, de impedir o empreendimento, de fazer uma questão dessa, de supressão, e aí ele entra com o processo do mais, e foi mal, errei. E aí ele tem que pagar por aquilo, mas não só para o Ministério Público, tem que ser para todo mundo, Receita Federal, Secretaria da Fazenda do Estado, juiz. Você é responsável pelos teus atos, você é uma pessoa formada, você é uma pessoa que ganha bem, você tem estabilidade, é o seguinte, errou, paga. Aí, meu amigo, ninguém vai sair com a caneta, a torta direita, sem risco nenhum, impondo ou criando situações dessas, porque ele simplesmente não tem que responder por nada. As pessoas têm que assumir as suas responsabilidades. Quando você fizer isso, você vai ver muito mais gente. Aconteceu isso com o Horácio Sucumbêncio na reforma trabalhista. Quando não tinha nada, todo mundo entrava com a ação, beleza, manda ver. A hora que a partir do momento que o cara entra, perde e tem que pagar, tanto que as ações despencaram. Aqueles escritórios fajutos de porta de fábrica, que só ficava esperando a pessoa ser demitida para entrar com uma ação pro bono, só que falou, 30% é meu, vamos pedir 300 mil, vamos arrebentar, faz um acordo por 50 mil, já me paga 10 mil, 20, 15 mil aqui, o resto fica para você. Fica fácil, quando você não corre risco, fica fácil. Agora, Alex, também não pode ter o efeito contrário. Os órgãos ambientais, por exemplo, o funcionário tem medo de aprovar, não é? Porque ele pode responder por aquilo criminalmente. Justamente. Responsabilização. Então todo mundo se acovardou, os prefeitos estão
todos acovardados com medo do Ministério Público, porque qualquer ato que ele faz, ele vai lá e leva uma tungada. Porque é o contrário, Paulo. Os órgãos ambientais e os funcionários não têm medo do Ministério Público. Porque a questão ambiental em qualquer lugar do mundo... Eles não Nós estávamos nada. Conversando sobre aquele projeto fantástico que tem aqui, o Andaraguá, lá com... Ele falou que a CETESB falou que não ia aprovar porque sabia que no dia seguinte o Ministério Público ia entrar com o processo e prejudicar o próprio funcionário público. Ou seja, é mais fácil ser covarde, não aprovar e nada movimentar do que... Quando você responsabiliza o Ministério Público, você tira o medo do funcionário. Exato, porque aí você ele vai ter que responder por aquilo. Então nós temos que criar essa cultura de responsabilização e séria, né? Porque alguém que sai descontrolado no autoritário... Porque se o cara nada acontece com ele... A chance de ser autoritário é absurdo. Aliás, tinha uma frase de um amigo meu, juiz, que diz o seguinte: quer ver o vilão? Dê-lhe o bastão. Agora, o cara com o bastão na mão aponta dá tudo. Dá para responsabilizar até o ministro do Supremo, não? Aí você está provocando, né, Paulo? Depois do intervalo a gente volta. Voltando com a Opinião 2.0, que nesta sexta-feira tem como comentarista o advogado Roberto Mohamed e que recebe o deputado federal Alex Fontaine, do Partido Novo. Alex Fontaine, a gente vive uma época de debate raso, definições simplistas, né? Soluções simplistas para problemas complexos, mas você consegue resumir uma definição, definir resumidamente o Partido Novo? O Partido Novo é liberal na economia, é liberal nos costumes também? Como é que você definiria resumidamente o Partido Novo? O Partido Novo, interessantemente, eu falo que ele nasceu, né, da geração espontânea da sociedade. Ele não veio de um partido, ele não veio de um sindicato, ele não veio de uma igreja, ele não veio... Foram pessoas que, indignadas com aquela política, foram aparecendo e tudo mais e tal. E é óbvio que a gente tem uma veia bem liberal, tá certo? Mas a gente não é liberal de carteirinha, assinando todos na economia. As espaldas. Na economia, bem liberal, bem liberal. Na parte de costumes, tem gente que é liberal, tem gente que é mais conservador. Então a gente observa isso até entre os deputados, os mandatários. Mas eu diria que o Partido Novo tenta ser o partido do bom senso, com princípios e valores rígidos na questão de desperdício, na questão de você ter mais liberdade de poder de expressão e de poder empreender e menos Estado assim, competente, enxuto, né, para não ficar falando de mínimo Estado, que o pessoal fica achando que acaba o Estado, mas não é exatamente essa a pegada. Mas eu não colocaria um rótulo ou uma definição definitiva para o Partido Novo, porque a gente pode estar sempre sendo incoerente com algum valor absoluto daquilo. Então, eu diria que é um partido do bom senso. Essa pergunta, inclusive, é complicada porque é o problema da língua portuguesa, que é um código secreto e não uma língua, né? Por isso que o estrangeiro tem uma dificuldade danada para aprender a falar português. Porque ser liberal na economia e ser liberal nos costumes são duas coisas opostas. Porque normalmente o liberal na economia é um cara de direita. É um cara que quer menos Estado. O liberal nos costumes é o contrário, é um cara de esquerda, é o cara que pode tudo, mas eu quero o Estado presente bancando esse tudo. Falando desse tudo... Só queria corrigir uma coisa. Nós somos liberais com responsabilidade. Porque o liberal irresponsável é esse liberal que está falando dos costumes da esquerda. Porque tudo que eles querem é não ser absolutamente responsável por nada. Aí mas não ter dá. o Estado bancando tudo. Pois é. Nessa questão de bancar, você falou agora o quanto é difícil para o empresário chegar no Congresso Nacional e conseguir explicar o que é ser empresário no Brasil. Mas a gente notou de uns anos para cá, Alex, de uns 10, 15 anos, isso não é uma coisa muito recente. Começa com o PT, que elegeu os inimigos, assim que o Lula assume em 2003. Foi o enfraquecimento do papel político da Fiesp e da Confederação Nacional da Indústria. Eles sempre eram duas entidades que muita gente confunde, mas a Fiesp não está dentro da CNI. Na verdade, eram duas entidades que tinham praticamente o mesmo peso, porque a Fiesp era praticamente do tamanho da CNI. Elas eram ouvidas, elas tinham trânsito no Congresso Nacional,
Muita gente atribui essa perda de papel institucional da Fiesp ao fato de que ela colou na imagem do SCAF e a ambição política do SCAF acabou surtindo efeito contrário, porque relegou a Fiesp a um papel secundário. Mas eu acho que é uma visão simplista, porque isso não aconteceu na Confederação Nacional da Indústria. Por que você acha que esses dois órgãos que tinham voz ativa, que patrocinavam até seminários, audiências públicas do Congresso Nacional, hoje a gente não vê falar deles, a gente não vê o Congresso respeitando os seus representantes? Por que isso aconteceu, na sua visão? Tem 2 pontos aí. Primeiro, eu acredito sim nesse conflito de interesse político de um dirigente de uma federação. Eu prego muito de que um dirigente de federação, se quer alçar um cargo político, ele tem que se descompatibilizar 12 meses antes para não ter conflito de interesse nas decisões dele. Eu acho que a Fiesp pisou muito na bola ou não foi contundente como devia ser, por exemplo, quando a substituição tributária foi sendo implantada no estado de São Paulo, prejudicando muito a indústria. A indústria ficou calada. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu lembro de uma Fiesp com grandes empresários. Horácio Laffer Piva, Mário Amato, gente de peso. Hoje você vê uma Fiesp com gente que não é tão grande, tão de peso. Isso tem parte de uma indústria que está no processo de desindustrialização acelerada e precoce e não está reagindo, não está falando, não está gritando contra isso. Então, essa questão de custo Brasil competitivo, tinha que ser uma coisa assim que está o tempo todo mostrando, estamos agonizando. O sistema tributário está matando as indústrias brasileiras. Ela mata a indústria, ela não mata tanto serviço. Mata a indústria, que tem os piores tributos e a maior carga tributária. A CNI, nesse sentido, eu vejo que ela está melhor, porque a CNI não tem conflito de político, só que eles tomaram uma posição do tipo assim, não, a gente não pode se posicionar politicamente. Eu acho que é um pouco do conflito de interesse, porque eles recebem o Sistema S, que é uma contribuição feita, e falam, então a gente recebe tudo que é nota fiscal, uma parcela, tal, a gente tem que ficar quieto, não pode manifestar muito. É um erro, não tem que se manifestar sim, tem que se posicionar sim, e se esse conflito de interesse provoca esse tipo de situação, a gente tem que repensar se a gente tem que continuar com esse tipo de financiamento que vem da nota fiscal de todo empresário. Então, é uma pena o que está acontecendo, mas quando você vê as outras confederações também não estão muito mais aparentes. Agora, vamos lembrar também que as indústrias e os grandes empresários tinham um pouco mais de relevância e estavam lá dentro da Câmara dos Deputados prometendo financiamento quando havia a contribuição ou podia ter a doação pessoa jurídica. Quando fala, não, PT, porque o PT é fantástico, né? O PT deitou, rolou, ganhou dinheiro com tudo que é Odebrecht, tudo que é OAS, Triunfo, Camargo Corrêa, caramba, 4, e depois, quando pegaram eles corrompidos, mais, fala assim, a carne é fraca. Nós fomos, seduzidos pelo capitalismo, porque a gente odeia essa gente, mas cuspiram no prato. Aí muda o funcionamento público, como se o dinheiro público viesse de outro lugar que não fosse o próprio gerador de riqueza, que no fundo dá na mesma. E aí fala assim, não, pronto, agora eles não têm mais tanta influência. E é verdade que a gente percebe menor influência dentro das decisões. Isso não quer dizer que não tenham ainda empresários apontando e ajudando, porque eu falo, tem muito empresário que ajudou. Aliás, esse governo aqui foi muito ajudado por vários empresários que pediram para poder aprovar um novo marco do setor ferroviário, um novo marco do gás, um novo marco do setor elétrico, um novo marco de transporte e cabotagem, uma série de coisas para destravar, saneamento básico, para destravar o Brasil. Isso veio muito dos empresários, falaram, pelo amor de Deus, gente, o Brasil não pode ficar mais parado lá no século XX, porque nós estamos no século XXI, porque não avança numa série de marcos que impedem os investimentos. Tá, mas aí a gente cai numa questão curiosa, porque o Bolsonaro é defendido por alguns empresários por ter caminhado no sentido de valorizar a indústria. Só liberalizar mais a economia. Contrária. A política do Paulo Guedes é de desindustrialização. Vamos lembrar lá do governo Lula? Vamos pular o Dilma, porque o próprio PT está louco para acabar, para colocar uma faixa branca nesse período de tempo. Uma tarja. No governo Lula, marco da indústria automobilística, o marco da construção naval,
linhas de crédito para indústrias brasileiras, querendo até criar multinacionais. Depois a gente viu como é que a coisa era na verdade. Mas ele caminhou no sentido de valorizar a indústria nacional. Curiosamente, o caminho oposto do Paulo Guedes, que eu particularmente tenho uma visão dele. Aquele cara que vem de diploma de pós-graduação de economia, que não sabe absolutamente, inicia a pandemia. Você tem um ministro da Fazenda que diz, não, eu fui surpreendido, eu não sei o que fazer, e continua sem saber o que fazer até hoje. Você não nota nenhum tipo de reação no Congresso Nacional, ou quando pega aquela velharia que via a oportunidade de ganhar dinheiro, mas todos aqueles marcos regulatórios e os investimentos do governo Lula, é aquela questão da antítese, né? O governo do PT era liberal nos costumes, mas ele era conservador na economia, porque o Lula manteve a linha mestra do Plano Real, que o PT criticou quando era oposição, durante todo o governo dele, não mexeu nisso. Não está na hora, talvez, da gente voltar os olhos, porque se a gente pensar bem, a valorização da indústria brasileira é um discurso de esquerda, não é um discurso de direita. A direita vamos importar tudo da China. Eu não enxergo dessa forma, porque quando você fala em programas de valorização da indústria, e a Rota 2030 e tudo mais, tal, você está falando muito de protecionismo. Com a ideia de que, sim, se a gente proteger a indústria brasileira, ela vai ser pujante, ela vai trabalhar. Mas quando você faz isso, você cria dois problemas. O primeiro é que você não moderniza e acaba deixando essa indústria fechada, protegida por barreiras comerciais, e ela acaba ficando obsoleta. Como era o caso do Collor quando abriu e entrou o carro e a indústria automobilística brasileira ralhou, reclamou, chiou, fez o diabo. Mas era a melhor coisa para a indústria brasileira. A abertura de mercados, como diz o Gustavo Franco, é a mãe de todas as reformas, porque ela vai provocar com que a indústria brasileira se desenvolva. Aconteceu isso com a indústria têxtil. Eu vivi muito na indústria têxtil. A indústria têxtil brasileira era ridícula. Estava com tear de lançadeira ainda. Revolução Industrial. Tac, 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 tac. Se é para a americana, era tac, 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 tac. Abriu o mercado, lançadeiras de jato de ar e de água. 1.200 batidas por minuto. A outra era 30, 40. Era ridículo. Então a gente aumentou a produtividade. Paulo Guedes está derrubando as barreiras comerciais e avisando a indústria. Ou vocês modernizam, ou vocês fazem a diferença, ou vocês vão quebrar. Agora, qual que é o grande problema? E aí eu entro numa... Eu quero ver a indústria brasileira muito bem. Eu falo assim, tá, Paulo Guedes, mas você mesmo fez um vídeo lá atrás que o empresário brasileiro tem uma bola de aço com o pé, tem outra bola de aço, um piano nas costas, e aí fala, sai correndo que o chinês está chegando. Eu falei, quando a gente não eliminou essas bolas, esse piano nas costas, como é que você quer abrir o mercado? Mas aí vem aquela questão, o que vem primeiro? Porque se eu não faço uma graduação, diminuição de graduação, de abertura de mercado brasileiro, o empresário brasileiro não se mexe. E não vai se mexer. Se você tivesse uma indústria, você não ia se mexer. Se o mercado é cativo para mim, só para mim, como aconteceu nos computadores antes da abertura do Collor, vamos lembrar, aqueles Itautec, lixo, caríssimos, que nós pagamos a conta. Então a abertura de mercado, ela é boa para o Brasil, primeiro porque a gente tem acesso a tecnologias externas. Segundo, que o brasileiro paga menos, porque quando eu tenho barreiras altas, o brasileiro vai pagar a conta do que vem importado caro ou do que é produzido aqui no Brasil, que é ultrapassado e caro. Então não está errado, Paulo Guedes. Agora, o que nós temos que focar? Temos que reduzir o custo do Brasil, porque senão as empresas brasileiras não têm competitividade. E com a abertura de mercado, elas vão quebrar. Nós não queremos que quebrem, nós queremos que elas se modernizem. Agora... Então tem que ter uma transição de corte de custo Brasil aqui embaixo para poder abrir o mercado. Agora, mesmo cortando o custo, dá para competir com o produto chinês? Nossa, se dá. Só que quando eu falo cortar custo do Brasil, nós temos que fazer uma reforma trabalhista, que é uma que mais impõe custos para o Brasil, a reforma do sistema tributário, que é o pior sistema tributário do mundo, com tributos cumulativos extremamente complexos e que gera contenciosos que não tem mais fim. Nós temos que acabar com os monopólios de Petrobras, que tinha gasoduto só dela, que não explorava gás, e a gente pagava o gás mais caro do mundo. Porque, Paulo, vamos ser bem sinceros, o que o Brasil não tem? Nós temos tudo. Nós temos as menores reservas minerais, nós temos as costas grandes, nós temos terras agricultáveis, nós temos sol, nós não temos vulcão, nós não temos tsunami, nós não temos neve, né? Nós temos rio, nós temos um povo que eu diria que é o povo mais
miscigenado do mundo. Nós temos todas as raças nesse país aqui. Todas. Não tem razão para você falar. Sabe o que é que nós temos? Um governinho que vai atrapalhar todo mundo. Aí reservinha de mercado, é um cartóriozinho aqui, é só eu que posso explorar aqui. Acontecia aqui em Santos. Toda matéria-prima para o vidro tinha que passar na porcaria de um depósito alfandegado, pagar um pedágio para poder avançar. Alguém tem uma reserva de mercado. Acontece isso direto, o que aconteceu no Brasil, de reservinhas de mercado. Só eu tenho esse terminal, só eu tenho a licença para poder ver o estivador, só eu tenho a licença para mandar esse caminhão. Não dá, esse tipo de coisa assim, manda a conta para todo mundo. Então nós temos, de fato, de abrir mercados, acompanhar e exigir. Por que o empresário não pede reforma? Você vê o empresariado gritando mesmo contra a reforma trabalhista ou tributária? Não. Porque para ele, ok. Aí quando começou a apertar o calo, eu vi banco indo, puta, vai agora aprovar esse negócio, vai ser ruim para nós, o Pix vai ser ruim para nós, porque vai acabar com a nossa mamata de pagar a transferência. Precisamos fazer a reforma trabalhista aqui, acabar com essa coisa de bancário, só poder trabalhar 6 horas por dia e as 2 outras não sei o quê. Aí se mexe, né? Então não tem jeito, cara. Você tem que fazer uma coisa para provocar outra. E indo nessa esteira, por que está tão difícil sair o refis que está prometido há tanto tempo na Câmara e a Câmara não libera? Então, o refis está sendo negociado junto com a reforma do imposto de renda, que o governo quer começar a cobrar a taxação na distribuição de lucros e dividendos. Então ele estava aqui, agora estou sabendo que está vindo por aquilo. Agora, vamos falar de refis. Refis, para quem não entende, é a muleta que o governo dá depois de quebrar as pernas do empresário. Por que a gente precisa de tanto refis? Porque o sistema tributário é horrível, mas o sistema tributário é horrível. A gente paga imposto antes mesmo de receber. Eu, antes de receber dos meus fornecedores, tenho que pagar imposto. Porra, você tem que ter capital de giro para poder financiar imposto? Não há quem aguente isso. Fora as dificuldades todas que o governo acaba impondo para o empresário, ele fica sem perna para poder pagar imposto, e aí refis atrás de refis. E aí entra a indústria do refis. Que é o carinha que já sabe com essa refis, ele fala, eu não vou pagar nenhum imposto, tô nem aí, deixa, vou ganhando meu dinheiro aqui. Quando vier a refis, aí eu financio, jogo tudo para frente, tal, não sei o quê. Não dá, porque aí eu pago tudo certinho, tô tendo uma desvantagem competitiva. Então nós temos que acabar com o refis, mas para acabar com o refis, nós temos que parar de quebrar a perna do empresário. Com isso, chegamos ao final do Opinião desta sexta-feira, agradecendo a participação do Roberto Mohamed, agradecendo muito a visita, assim, recebemos com muito prazer o deputado federal Alex Fontaine, do Partido Novo. Alguma mensagem a mais, Alex, para a telespectadora, para o telespectador da cultura litoral? Eu diria, acredito no Brasil, sabe? O Brasil é um país difícil, mas é um país que tem todo o potencial de a gente fazer. Se a gente acreditar, se a gente votar corretamente, consciente, a gente consegue mudar essa água da política brasileira e aí a gente consegue fazer a grande mudança no Brasil. Não pense em anular e não pense em votar em branco. Seja responsável pelo seu voto e lembre-se, o preço que você paga por não se interessar pela política é ser governado por quem se interessa. E tem muita gente mal intencionada que aproveita disso para poder ocupar os espaços e aí a gente tem essa política que nós vamos pagar essa conta. Boa sorte na continuidade da carreira. Obrigado a toda a equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecemos principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até segunda-feira, nesse mesmo horário de 12:45, na hora do almoço, de 00:30, segunda-feira, um pouquinho mais tarde, por causa do Roda Viva, e um ótimo final de semana para você que você merece.